É importante, né, a gente sempre escutar as leituras de São Paulo, porque ele foi um grande fundador, né, de comunidades cristãs, orientou as comunidades. A gente viu aqui na primeira leitura, né, que tinha alguma tensão nessa comunidade, porque tinham aqueles que fundamentavam a comunidade na lei, principalmente judeus, chamam judaizantes. Então dizia que, né, a regra era a lei, né, eram os mandamentos. E aí ele ajuda, eu diria assim, a abrir a mente, né, a abrir mais os horizontes e a visão. Eu disse, não, antes disso, o que Jesus trouxe foi algo muito mais amplo do que a lei, né, dos judeus. Pelo fato de ele nascido judeu, então não é que ele ficou preso a essa estrutura, a esse povo, a essa regra. Então ele trouxe, né, uma abertura de horizontes. O que Jesus veio trazer, né, foi um dom grande, universal, gratuito para todos os povos, para todas as pessoas. E não está no controle de um povo, de uma regra, de uma lei. É muito maior. E aí ele dá essa fundamentação, né, que vem de Abraão, porque Abraão foi o pai na fé, quer dizer, foi aquele que fez uma experiência de confiança profunda no Senhor. Se confiou e tomou decisões confiando no Pai, né? E esse testemunho de fé é que fez a diferença, e isso foi passado para frente. E o próprio Jesus veio e fundamentou, porque toda a atitude de Jesus, ele dizia, eu não faço por mim mesmo, mas faço pelo Pai. Não faça a minha vontade, faça a vontade do Pai. Quer dizer, Jesus reforçou e trouxe que a experiência, o caminho realmente, né, que nós devemos fazer do seguimento de Jesus também é um caminho de fé. E aí ele coloca duas palavras, né, firmar-se na esperança e na fé. São dois valores do Evangelho, dois valores que vêm de Deus, são dois valores fundamentais e valores universais. E ele diz, quem está firme na fé e na esperança, então não fica, eu diria assim, engessado, né, numa estrutura, vai além, faz coisas, realiza coisas, experimenta, né, ações de Deus na sua vida que vai muito além. Por isso, por exemplo, né, os milagres, né, que sempre acontece, a gente pede a intercessão dos santos, é através da fé. E todos os milagres que Jesus fez na sua missão na terra, ele sempre reforçava isso, foi a sua fé. Foi você que acreditou, por isso você foi curado, por isso você foi libertado, por isso você se transformou. Significa essa força de Deus que está dentro de nós, essa força potente, invisível, que ela precisa ser ativada. E esses momentos que a gente se encontra como comunidade, esse momento que a gente escuta a palavra de Deus, que a gente vive como família e partilhamos também as experiências, são momentos que cultivam a nossa fé, que fortificam a nossa fé, para que Deus possa agir, porque Deus só vai agir através da fé. Por isso que no Evangelho Jesus diz, se você não acredita, né, não tem perdão, porque se você não acredita em Deus, não acredita na misericórdia de Deus, se não acredita que Deus vai entrar na minha história, Ele pode fazer alguma coisa? Não pode. Né? Então, Ele conta, antes de tudo, dessa atitude de confiança, essa atitude de fé. Então, se não tem esta atitude, Deus fica impotente. Ele não pode fazer nada. Se eu vou no médico e eu não acredito que o médico vai me ajudar, né, que vai me orientar bem, para que serve o médico? Nada. Se eu estou numa sala de aula, eu não acredito naquele professor, não acredito naquela pessoa, ela fica impotente diante de mim. A mesma coisa em relação com Deus. Então Deus, Ele é a força maior, Ele age, Ele entra na história da humanidade, entra na história da vida de cada pessoa, mas se eu acredito, se eu cultivo esta força, se eu alimento essa fé e confio plenamente que a minha existência veio de Deus e ela vai para frente enquanto eu confio no Senhor, estou nas mãos dEle. Então,
a palavra hoje nos ajuda nesse sentido, a gente refletir, como é que está a minha fé? Eu tenho realmente essa confiança no Senhor, que Ele é Senhor da minha vida, da minha história, ou eu ainda, acho que eu tenho a situação, domínio da minha vida, das coisas, tenho controle, está tudo na minha mão. Se é isso, eu dispenso Deus. E aí quando a gente dispensa Deus, claro, e queremos tomar, eu penso que cada um aqui, você que está nos acompanhando também, já fizemos experiência assim, de chegar um momento, vamos tentar dizer, não, eu sou dono do meu nariz, da minha história, da minha vida, e vou fazer o que bem eu quiser, o que eu bem quero. E às vezes nos lançamos em aventuras, conforme a nossa cabeça. Mas penso que também cada um e cada uma sabe do resultado, do desastre que foi, quando tivemos atitudes sem contar com Deus, sem confiar no Senhor, sem pedir a Deus, a sua força, a sua intervenção, a luz, pedir ao Espírito Santo que ajudasse naquele momento, naquela decisão. Então hoje as leituras nos ajudam nesse sentido. Nós somos uma comunidade de fé, antes de tudo, até porque a nossa história, nós nascemos pela experiência de fé, na palavra do Senhor, de fé, que foi Deus que inspirou, foi o Espírito Santo que motivou as pessoas a acreditar, a se lançar, a ir lá na esquina, a fazer experiência de doação de sua vida. Quando uma pessoa, decide, por exemplo, se doar para Deus, sente um chamado a uma missão, sente um chamado a uma vocação, é claro que isso é uma experiência de fé. Muitos nossos, vocês aqui, a gente viu esses dias, na outra missa a gente apresentou, 4 disseram, nós vamos fazer uma missão. Foram para um país que não conhece, uma língua que ainda não sabe falar, não sabe com quem vai conviver e o que vai encontrar. Mas o que move tomar uma decisão dessa, tem que ter uma raiz de fé, uma confiança em Deus, e se confiaram a Deus, e se lançaram nesta experiência. E aí sim, quando Deus vê que alguém confia nele, confia que ele conduz a vida e a história, ele entra. Ele entra na história, ele entra na vida da pessoa e realiza muito mais do que aquilo que nós esperamos. Então hoje Jesus nos ajuda nesse sentido também no Evangelho. Como é que está sua confiança em mim? Eu posso fazer, mas você acredita? Agora ele diz, se você não acredita, se você nega, se você não confia, se você não testemunha, porque aí tem um outro passo também que hoje Jesus fala, se você me nega diante dos homens, se tem vergonha de mim, se você não declara que acredita em mim, que me segue, eu também não te conheço, e também diante do Pai não vou te reconhecer. Agora, se você tem a coragem de assumir, eu confesso, porque assim, a atitude de uma comunidade de fé, uma comunidade cristã, é confessar, é falar realmente, testemunhar. Eu estou aqui porque o Senhor entrou na minha vida, me chamou, quer me libertar, quer me fazer um homem novo, uma mulher nova, uma pessoa nova, dar o testemunho. E penso que isso nós experimentamos também, quantos testemunhos, a nossa força maior é o testemunho de confiança em Deus e reconhecer que determinada situação, por causa da palavra de Deus, por causa de amor de uma pessoa, por causa de uma situação, Deus entrou na minha vida, eu confiei plenamente e comecei a mudar, porque o testemunho de fé está conciliado também a um testemunho de conversão. Então, quem se abre para Deus, quem deixa Deus entrar na sua história, na sua vida, é claro que também tem uma atitude muito madura, muito consciente de que não vai ser mais a mesma pessoa. Não vai ser mais o mesmo, vai mudar, muda o pensamento, muda a conduta, muda o comportamento. E com Deus é assim, porque Ele nos conhece de dentro. Então, ser uma pessoa de fé, ser uma pessoa de esperança, é uma pessoa convertida.
É uma pessoa que mudou realmente. E o Senhor precisa disso, né? Os santos, né? Temos aqui São Francisco e tantos outros santos e santas, foram pessoas assim. Me chama muito a atenção aquela, né, expressão do Papa Francisco, que diz assim: não há santo sem passado, nem pecador sem futuro. Significa, os santos tiveram um passado, tiveram uma vida sem Deus, uma vida humana, uma vida materialista, uma vida, mas no encontro com Deus mudaram sua história, houve um divisor de água, uma conversão, e aí teve uma história diferente, influenciou não somente a sua vida, mas os santos influenciaram muitas pessoas ao longo do tempo, ao longo dos séculos, mas tem um marco que se chama o marco da conversão, do encontro com Deus, esse marco de fé. Então, hoje também nós somos convidados a isto, né? Fazer essa revisão. Eu já fiz aquele passo realmente de mudança, de encontro com o Senhor, de me confiar ao Senhor e deixar Ele conduzir minha vida, minha história, e também, consequentemente, né, uma atitude de conversão, de mudança, de transformação, ou ainda quero, né, como é que pode ser, levar das duas formas. Um pouco eu deixo Deus entrar, mas outro pouco eu quero fazer conforme eu acho que deve ser, e aí dispenso um pouco Deus. Então aí não houve ainda aquela conversão verdadeira. E na comunidade de fé, né, hoje, sabe, tem uma linguagem moderna também, porque São Paulo fala aqui da justiça, né? Porque Abraão, com a sua fé, ele mudou a situação, porque a tradição era o sacrifício do filho, e ele, pela sua fé no Senhor, não sacrificou e mudou a história, mudou a situação. Então mudou, né, de uma situação de injustiça para a justiça, uma situação de pecado para o não pecado. Então, quando a fé entra, se muda a situação. E hoje, como igreja, a gente está vivendo isso também, né? O Papa Francisco fala muito nesse sentido. Inclusive, ele já fez muitas correções na igreja, e uma palavra que é comum, né, hoje se chama assim, transparência. Então, uma pessoa que se converte, que muda de vida, muda de atitude, se torna cada vez mais transparente. Eu sou o que eu sou, admite, chora seus pecados, chora seus erros, mas admite diante de Deus, admite diante das pessoas e procura melhorar cada vez mais. É um sinal de conversão, é um sinal, né, de transparência, de mudança de vida, porque o contrário, que ele fala também nos documentos da igreja, se chama assim, o encobrimento. O encobrimento, a cumplicidade, não é sinal de conversão, não é um comportamento, uma cultura de uma comunidade cristã, né? Porque aí uma comunidade cristã, todos querem o bem comum, querem a mudança, querem a conversão, então todos, né, se ajudam reciprocamente, se corrigem reciprocamente para crescer nesse caminho de conversão e de mudança. Então nós estamos nessa fase da igreja, nessa fase que o próprio Papa pede isso, né? Que não tenha atitudes assim, mas que tenhamos atitudes de correção, porque aí o Espírito Santo é o Espírito que? De amor, de verdade, de justiça, de caridade. São gestos claros, concretos, que a palavra de Deus pede. E aí Jesus disse, você não precisa se preocupar. Se você quer buscar realmente, né, ser guiado, deixar-se guiado pelo Espírito Santo, busque esses valores. E na hora que você não for entendido, porque aí fala, quem realmente quer mudar de vida, vai enfrentar situações de incompreensão, de perseguição, que foi o que os apóstolos, os primeiros cristãos enfrentaram. Ele disse, mas não se preocupe, na hora certa, o Senhor vem em socorro e você vai ter a sua defesa, a defesa do próprio Deus. E a gente tem testemunhos assim também, que confia, que tem uma atitude, uma conduta coerente, de transparência, de verdade, de justiça, de amor, de caridade, e quando tem, né, situações de incompreensão, de perseguição, tem essa confiança no Senhor. Se não fosse isso, os primeiros cristãos não tivessem essa conduta, o Evangelho não chegaria para nós hoje. Então hoje também, com os desafios dos tempos de hoje, o Senhor pede de nós também
essa conversão, essa mudança na comunidade, essa mudança pessoal de sermos pessoas de fé, uma comunidade de fé e fazer com que os valores do Evangelho, eles venham em relevo, eles tenham força, eles possam agir em nós e através de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.